Fala, meus monstrinhos! Bem-vindos ao Matemática com seu Baby. Então vamos lá, bebês. Seguinte, hoje nós vamos falar sobre função. Deixa eu ajeitar esse meu F aqui, né? Função afim ou função do primeiro grau. Essa questão do grau das funções sempre é relacionado ao número de raízes. Então a função afim ela só tem uma raiz, então ela é do tipo f de x. Lembra que o f de x é o mesmo valor de y. F de x pensa-se assim, é o valor de y para aquele x, certo? O valor que o y assume para aquele x. Então, a minha função afim ela é do tipo f de x igual a ax mais b. Só que, professor, tudo isso são letras? Não. O A e o B, A e B, ele pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, A e B são números, certo? Vão ser constantes, vão ser coeficientes, tá certo? Tanto que o A é chamado coeficiente angular, que ele é calculado pela variação de y sobre a variação de x. Isso normalmente a gente usa quando a questão me dá 2 pontos. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que fala sobre isso aqui, certo? E o meu B, esse meu B aqui, deixa eu ver se eu consigo puxar uma setinha para cá. O meu B é o coeficiente linear. Ele normalmente, quando você olhar o gráfico, deixa eu mudar a cor aqui para você poder verificar. Quando você tiver um gráfico de uma função do primeiro grau, ele é uma reta, certo? Então, aonde esse gráfico intercepta o eixo é o valor de B, que é o coeficiente linear, tá bom? Então, normalmente é assim. Só que hoje eu quero falar outra coisa para vocês aqui dessa função. Além de ter essa representação ali, que é ax mais b, e ter esse pensamento quando ele me dá 2 pontos, ele também pode me dar um contexto. Aí dentro do contexto eu preciso saber reconhecer quem seria o A e quem seria o B. O A, pessoal, ele vai ser assim. Quando tu estiver lendo o texto, sempre o f de x vai estar em função, né? Vai depender do x. Ou seja, y está sempre em função do x. A gente vai ver isso na prática já já. Aí quem é esse A, esse coeficiente, esse número? O A ele vai estar no contexto por algo. Você vai ver que ele vai estar por quilômetro, por hora, por dia, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? E quem vai ser o B? O B vai ser o fixo ou valor inicial. Certo? Então, lembrando dessa situação aqui, eu consigo determinar a função afim, dado um contexto. Vamos ver isso na prática. Temos aqui um item, ó. Pode ver que é para já sei que é para marcar a minha função, só pelo enunciado aí, né? Desculpa, pelas alternativas. Aí vamos lá. Uma determinada espécie de pimenta, ao atingir 20 centímetros de altura, começa a crescer de forma linear. Então, ela começa a crescer de forma linear. Linear é uma reta. Então, presta atenção que às vezes o autor, né, o dono da questão lá, ele usa esses termos para determinar uma reta, para que você entenda justamente que ele está falando de uma função do primeiro grau. Então, de forma linear. Só que quando ele começa a fazer isso, ao atingir 20 centímetros, então quando ele atinge 20 centímetros, até os 20 centímetros ele estava crescendo de outra forma, mas a partir dos 20 centímetros ele começa a crescer de forma linear. Então a função afim, ela começa com 20 centímetros. Isso aqui já é o meu valor inicial, certo? Inicial, ok? A cada dia que se passa, essa planta aumenta 2,5 centímetros. Cara, presta atenção. Eu posso trocar essa frase e posso dizer assim, que ela cresce 2,5 centímetros, 2,5 centímetros, né, a cada dia. Então eu poderia dizer que ela cresce por dia, certo? Então às vezes ele vai tentar camuflar dentro do item, para ver se tu está dominando também a nossa língua mãe, que é a língua portuguesa. Aí diz assim é possível
descrever essa situação com uma função no primeiro grau. Opa! Então eu já sei que ela é f de x igual a ax mais b. Beleza? Em que a altura h de d, eu nem preciso... Cara, presta atenção. Na hora que ele me deu aqui a altura, h de d, ele nem precisava mais dizer que está em função dos dias. Tá certo? Por quê? Porque sempre que tiver dessa forma, se ele chama h e põe o d aqui dentro, ele já está dizendo que h está em função dos dias. Por quê? Porque o f está em função do x. Então eu já sei quem é o f de x e quem é o x. Então eu vou só substituir aqui. Bora ver pelo texto. H de D é igual. Quem é o A, galera? Tu lembra quem é o A? O A no contexto ele vai estar por algo. Nesse caso específico aqui, o A é 2,5 por dia. Então ele é 2,5 por dia. Mas quem é o dia? É o x. Só que o x ele chamou de quê? De D. Cara, eu já sei que não é a letra C e eu já sei que não é a letra D. Por quê? Porque não tinha 2,5D. Pode ser uma dessas alternativas agora. Só que olha só, é desde o início que ele começa a crescer 2,5 por dia? Não, é só a partir dos 20 centímetros, ou seja, o valor inicial, que é o meu B, é 20 centímetros. Só que aí pensa comigo, eu já descarto a letra A, porque tem o B, né? Só que aí eu fico com a letra B e a letra C. Desculpa, a letra E. Se você marca a letra E, você está dizendo, ó, menos 20 centímetros. Não, a planta, a partir dos 20 centímetros, ela cresce 2,5 centímetros por dia. Ou seja, vai ser o valor inicial mais os 2,5. Então aqui a função era 2,5 mais 20, que é o valor inicial. Então a resposta certa era a minha letra B de beleza, B de bebê. Certo, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Agora você curta, compartilhe e siga o canal. Isso é muito importante para a gente continuar colocando vídeo aqui para vocês. Um abraço.